Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui. Eu realmente me sinto muito honrado por vocês terem vindo, né? Uma segunda-feira, com chuva, ver o tabernáculo cheio. Isso é sinal de que vocês amam a palavra. Louvado seja Deus. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Tiago capítulo 5. Eu sempre peço a Deus que Ele nos dê algo que possa ajudar a igreja. E eu sempre tenho pedido a Deus que tire de mim toda a vaidade. E o meu pastor, o pastor Febrônio, ele ensinou a pregar assim: abra o coração e dê à igreja aquilo que há lá dentro, né? Então eu tenho procurado encher o meu coração de boas coisas para que possa repartir. E eu pedindo, desde que soube que estaria pregando, pedindo algo. E hoje à tarde eu passei anotando e lendo. E eu creio que Deus abençoará a igreja grandemente. Você veio com esse desejo. O profeta disse que a tua expectativa faz o teu culto. Então, eu creio que Deus nos dará uma porção especial. Apenas o versículo 16, uma escritura muito conhecida. Eu gostaria de falar sobre isso por alguns minutos. Saber, né? A Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Feche os teus olhos, incline sua fronte. Queridíssimo Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, e a Tua presença, ela é única, Pai. E nós Te agradecemos porque cremos que o Senhor usou de misericórdia e está no nosso meio, Pai. Toma o Teu servo aqui, Senhor, perdoa minhas fraquezas e olha pelo desejo no coração dos Teus filhos. E possa o Senhor nos falar de forma tremenda, Senhor. Nós te pedimos e agradecendo, confiando no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu quero agradecer ao pastor Alberi, que é que ele foi? Olha, que é um homem humilde, né? Um amigo, eu até fico sem jeito da consideração que o senhor tem tido pela minha família, pela minha pessoa. E às vezes eu penso, será que estão me confundindo com alguém? Tanto é que o irmão fez o banner e botou o sobrenome da minha esposa. Vários irmãos me mandaram mensagem. Disse, rapaz, você trocou de sobrenome? Eu disse, agora deixa, né? Deixa. E o irmão Emanuel, irmão do irmão José, ele foi o primeiro, mandou. Trocou de sobrenome. Aí eu disse, nem tinha notado, né? Aí ele falou assim, agora não adianta correr atrás, mas já tomou a proporção. E eu parei e pensei, não tem como voltar atrás de algumas coisas que saem daqui, né?
Às vezes você soltou, meu amigo, o papelzinho vai indo. Comecei a pregar. Aleluias, louvado seja Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Eu quero falar nessa noite sobre por que orações não são ouvidas. Por que orações não são ouvidas? Nós sabemos que, segundo o nosso profeta nos diz, a oração, ela é uma arma poderosa, poderosíssima. A oração, ela muda o quadro. A oração, ela tem um poder, como nós lemos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos muitos e muitos testemunhos de respostas de oração. Muitos. Nós poderíamos contar tanto de curas físico, de livramentos, de libertações, de conversões, sobrenatural em si. Mas por que algumas não são ouvidas? Eu quero, da minha maneira, que é bastante simples, falar sobre este assunto que está no nosso meio constantemente. E muitas vezes nós não estamos cônscios da arma que nós temos e quem sabe descuidamos em alguns pontos e não obtemos as respostas das orações que fazemos. Em São Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina o Pai Nosso, 2 versículos antes, a partir do versículo 5, ele diz assim, São Mateus 6, verso 5, ele diz: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem, quer dizer, sentem prazer, se contentam, em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Aqui nós não estamos condenando o orar em pé. Se você vai a, creio que, Crônicas capítulo 20, 2 Crônicas 20, por ali, 19, você vai ver quando Josafá orou, ali quando os filhos de Amon, os moradores de Moabe, de Seir, vieram contra eles. A Bíblia diz que ele se colocou em pé diante do templo e orou. Então não é a posição física que estamos falando, mas Jesus disse, eles oram em pé para serem vistos. Então a primeira coisa que nós tiramos de lição aqui é um objetivo. Qual é o objetivo? O profeta diz que nós temos que ter objetivos, motivos e objetivos corretos, para que Deus possa nos atender. Provérbios capítulo 20, verso 28, algo assim, Provérbios 20, a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e ela esquadrinha, disse Salomão, o mais íntimo do ser, e Deus consegue entender qual é o teu objetivo quando você ora. E ele diz assim, em verdade vos digo, já receberam o seu galardão, quer dizer, quer ser visto, já foi visto. Né? Ele diz, mas tu quando orares, eu gosto de olhar a Bíblia assim, tu, singular, quer dizer, cada um toma a sua porção. Quer dizer, Deus está falando comigo. Deus fala comigo. Ele diz, tu quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E ele diz assim, e orando não useis de vãs repetições. Vãs repetições. Ele disse, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, se o teu objetivo não for correto, você pode bombardear o céu com oração. O irmão Brana diz que quando, por exemplo, uma pessoa estiver dando direito ao diabo trabalhar na vida dela,
Você pode ungir a pessoa com um balde de óleo. O diabo tem direito ali. Mas nós vamos seguindo aqui. Então, um objetivo correto você precisa ter e claro na sua oração. Seja qual for o pedido, seja uma intercessão, seja o que for, que seja claro e honesto. Entende? Outra coisa, você nunca ora colocando Deus contra a parede, como certo irmão falou outro dia para o pastor Daniel, disse: agora eu já orei, já fiz a minha parte. Se Deus não fizer a parte dele, eu não tenho culpa. Eu já ouvi de pregador dizer assim: Senhor, eu te ordeno que cure fulano. Eu pensava que eu era servo dele, não que ele era meu servo. Misericórdia. Compreende? Então, você observa que existe uma maneira correta de se achegar. Quando aquele centurião chegou ali, aquele chefe de 50 era que chegou para Elias? Sim? Sim, era o centurião. Chegou e disse assim: ó, você é servo de Deus, vai que o rei de manda. Se eu sou servo de Deus, que fogo desça do céu. O outro daquele jeito foi assim, hein? Quando aquele outro chegou e se humilhou diante do profeta, Deus disse: vai com ele. Existe uma maneira para você chegar ali. A outra coisa é, o profeta pregou uma mensagem tremenda intitulada A Estatura de um Varão Perfeito. E quando você ponteia aqueles degraus, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência. Muitas pessoas entendem que aquela paciência é a paciência, sabe, irmão, no trânsito, né? Ou é aquela paciência para não ficar nervoso, quem sabe com a esposa, com o esposo. Mas não é essa a paciência. O profeta diz: essa paciência nós temos que ter para com Deus, esperando o tempo de Deus, a forma de Deus, a maneira de Deus, os meios que Deus usa. Louvado seja Deus. E você precisa confiar na tua oração. Confie na tua oração. Fique firme na tua oração, desde que a tua oração tenha motivo, objetivo, correto. E você segue confiando em Deus. Sabe uma coisa? Eu olho assim, sabe, irmão Ricardo? Quantos anos Abraão esperou pela promessa, seu filho? 25. Quantos sabem quantos anos Isaac esperou pelo filho? Também não sabia, quem sabe se vocês perguntar alguma coisa, eu também não vou saber, né? 20 anos Isaac orou por Rebeca. Outro dia eu estava vendo essa escritura e me chamou a atenção, e eu comecei a olhar algumas coisas, sabe, irmão José Francisco, assim, ó. Você observa que Isaac foi um filho que veio através do sobrenatural. Deus veio a Abraão e anunciou para eles. Sara era uma mulher estéril. Através do sobrenatural nasceu Isaac. E havia para Isaac a promessa de uma posteridade. A Bíblia diz: em Isaac será chamada a sua descendência. Isaac sabia que teria que ter uma descendência que sairia dos seus lombos. Quando Abraão foi chamar uma esposa para se casar com Isaac, ele chamou o seu servo Eliezer e disse para Eliezer colocar a mão sobre a coxa dele e jurar que ele não tomaria mulher de outro lugar senão da parentela dele. Eliezer perguntou: mas se eu não encontrar o que for, estava preocupado porque a comissão era tremenda. Abraão disse assim: o Senhor a quem eu sirvo enviará a ti a escolhida. Aí Eliezer amonta ali no seu camelo, o que for, e segue para ir buscar lá a esposa. Ele já tinha a palavra de Abraão, que Deus enviaria, a causa era nobre. Tudo encaixando perfeitamente, ele chegou ali e parou e disse: Senhor, prospera o caminho do teu servo. Envie a moça que o Senhor quer que case com o meu senhor Isaac.
Vamos fazer algo, Senhor, para mim ter certeza, porque eu não quero errar. A moça que vier para trazer água, buscar água, e eu pedir água, e ela disser, eu vou dar água também para os teus camelos, essa seja a moça que o Senhor escolheu. Pediu um sinal. E lá vem aquela moça linda, bonita. Eu imagino Rebeca, uma moça sorridente, alegre, com seus cabelos compridos, face limpa de maquiagem, sem se preocupar com a moda, caminhando, sorrindo, adorando o seu Salvador. Aleluias! Deus tem uma porção para moças, para jovens que servem fielmente. Mas Deus, em sua misericórdia, também tem uma bênção especial para aquelas que na sua ignorância foram feridas pelo diabo, mas Deus as resgatou e as trouxe para a palavra. Aleluias! A misericórdia de Deus, ela vai aqui, ela vai ali, ela é de A a Z, ela é total. Ele não deixa ninguém padecer necessidade, não. Aleluias. Lá vem a Rebeca, tirou água. Ele disse, você poderia dar água? Ela disse, com certeza, meu senhor. E tem uma coisa, eu não estou entendendo muito porquê, mas algo está queimando aqui dentro, e um desejo de dar água também para os teus camelos. Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Lá vai ela dar água para os camelos, e então Eleazar vem e declara, olha, eu tenho uns presentinhos para você aqui. Aleluia. Deus tem presente. Sabe o que eu lembro? A mensagem, o parente redentor. O Mombrana disse para os seus, diz assim, que Deus está dizendo para os seus pregadores, vão lá e dar um culto gostoso para a minha igreja, para animar eles a me servir. Aleluia. Oxalá Deus possa derramar uma porção nessa noite, como Ele deu a Ruth. Amém. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Uma porção especial para você levar para o seu lar e dizer, Deus falou comigo nessa noite. Lá foi a mulher, chegou lá, ou melhor, a moça, chega lá, Rebeca, e então aquele Eleazar declara a questão, vê ali a parentela, tudo fechou perfeitamente, casou como uma luva. Aí chegou na hora de ir. E aí, tu vai com ele ou não vou? Ela disse, irei. Ela embarca naquele camelo, e o profeta diz que aquele camelo é como o Espírito Santo. Ele disse, aquele mesmo Espírito Santo que você fortalece na tua vida, que você adora, que você confessa, que você professa, que você confia, esse mesmo Espírito Santo te conduzirá ao noivo um dia desse. Louvado seja Deus. Ele não falha, Ele nunca falhou e nunca falhará. Louvado seja Deus. Por isso nos mantemos buscando aquela velha e antiquada experiência que levou os santos do passado ao nosso Salvador. É o mesmo que nos levará. Aleluia. Aleluias. E lá vem ela sem nenhuma dúvida encontrar com seu noivo. Quem olha de fora diz assim, esse filho já vai nascer, vai ser concebido na lua de mel já. De tanto que Deus tem vontade, de que a promessa, que a profecia na vida dele. Estamos falando sobre oração. Primeiro ano, nada. Segundo, nada. Terceiro, nada. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Quem sabe vai no médico, Isaac, não tem nada contigo, rapaz. Fizemos todos os exames do teu corpo, mas a tua mulher é estéril. Não pode. Espera aí, doutor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, quem sabe o senhor não entenda bem. Ele disse, você que não entende medicina. Ele disse, uma vez o irmão Brana foi examinado, deixa eu abrir um parênteses. O irmão Brana foi examinado, creio que por irmãos Maio, né, a clínica ali. Viraram, desculpa a expressão, viraram o irmão Brana lá do avesso. E o irmão Brana disse, graças a Deus, passei 100% no exame.
Aí os médicos disseram para ele: irmão Brana, só que tem uma coisa, nós encontramos algo lá dentro de ti que a ciência não pode explicar. Eles disseram: quando nós olhamos para o Senhor, lá dentro há uma emoção e nós não conhecemos disso. E o profeta disse: então eu comecei a lhes falar sobre o Senhor. Aleluias! Louvado seja Deus! Sabe o que é isso? É a divindade que você porta dentro de você. O mundo não conhece nada sobre isso. Aleluias! Aleluias! O mundo não entende os porquês do Evangelho, mas há algo sustentando e borbulhando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aí você observa, com tudo que Isaac tinha, tudo esse amparato de fato, não faltava nada. Você podia sim, Isaac, dizer assim: não, Rebeca, nem esquenta a cabeça, Deus prometeu que vai ter uma geração aí, sabe, vai ter que vir de um jeito ou outro, vai ter que vir. Obrigado. Deus abençoe, pastor Paulo, me perdoe, eu não sei o seu nome, Deus abençoe. Os pastores estão assistindo também, Deus abençoe a cada um. Eu não deveria ter lembrado que eles estavam assistindo, a gente fica nervoso, mas eu creio que eles estão torcendo pela gente aí, orando. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Eu sempre uso essa expressão: Isaac podia se jogar no berço da predestinação e dizer: o filho vai vir de um jeito ou outro, deve vir. Isaac não olhou para isso, mesmo que sejam promessas de Deus, a oração tem de entrar em cena. Jesus disse assim: a seara é grande, Ele sendo o Senhor da seara, a seara é grande, são poucos os ceifeiros, eu vou enviar ceifeiro. Não, Ele diz: orai ao Senhor da seara. E eu pergunto: vocês têm orado? Olha que eu peguei alguns de surpresa. Outra coisa sobre oração: sinceridade. Sinceridade. Não responda, não levanta a mão nem nada, mas você tem orado? Nós temos orado para que Deus levante ministérios genuínos, como aqueles que estão escritos, creio que no livro de Hebreus, aqueles que são chamados como Arão diante da sarça ardente, aqueles que atravessam o vale que for, mas se mantêm com a palavra, vivos e incontaminados, para que sirvam de exemplo para o rebanho. Nós não estamos interessados em pregadores de Hollywood, não. Nós estamos interessados em um homem que traga a presença do Espírito Santo sobre a igreja. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que o Isaac orou insistentemente por sua mulher. E eu não creio que nenhuma vez Isaac disse: Senhor, o Senhor prometeu e agora nós estamos aí passando vergonha diante dos médicos. Quer dizer, o Senhor está me desamparando? Ou eu vou interpretar a Escritura
meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, não deu certo, o meu irmão Ismael é um problema. Às vezes você tem que olhar o exemplo ali também para não fazer igual. Porque num ponto Isaac fez exatamente o que o pai dele fez. Mentiu que a esposa foi ou não foi? Olhe para os acertos como aquela grande nuvem de testemunhas, mas olhe para os erros para aprendizado. O irmão Brana disse: aprendam com os meus erros. Aprenda com os meus erros. Isaac orou insistentemente por sua mulher, com todo esse amparato do sobrenatural, todas as vindicações, profecia, e lá estava ele batendo na porta, insistentemente. O Espírito Santo é o que para a igreja? Uma promessa. Uma promessa. Agora, a terra prometida era o que para Israel? Uma promessa. Aí Israel chegou lá com uma certidão, um documento, disse assim: olha aqui, ó, Amorreu, Eteu, Eveu, Jebuseu, Girgazeu, Ele chegou assim: ô gigante aqui, vocês, é o seguinte, ó, faz o favor, por gentileza, dá uma olhada aqui, ó, nós temos uma escritura, vocês vão dar uma semana para vocês sair da terra, né? Você chega para o demônio de cobiça, que acompanha, vem no cangote muitos homens que vêm para a mensagem, o demônio da vaidade, amontado nas costas da irmã, ele diz: agora por gentileza, Satanás, me deixa que eu vou servir a Deus. Desculpa a expressão, aqui ele faz para você, ó. Como é que faz aqui? Ele diz: quer ser livre? Então vem. O diabo diz assim: então vem. Aí você dá uma olhada para ele, você vê que é grande. Quando você vai recuar, você escuta, você vê o Espírito Santo atrás de você assim. Vamos que eu te ajudo. Aleluia! Com Cristo somos mais que vencedores. Sim, sim. O irmão Brana disse: não é um piquenique, não, é uma guerra. É uma guerra, não é um piquenique. Enquanto você tratar o evangelho como piquenique e não largar o pecado, o diabo sempre vencerá de você. Mas no dia que você estiver disposto a guerrear uma peleja genuína, como os irmãos do passado, pode ter certeza que o exército do céu se para por ti. Deus é real. Aleluias. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Outro dia, lendo uma mensagem, Mombrana monta um quadro de Sansão indo para a peleja. 1000 filisteus rodeou Sansão, sabe? 1000 filisteus rodeou Sansão. Sansão olhou ao redor assim, tudo que ele viu foi uma queixada de jumento. Olha o quadro que o profeta fez. Às vezes eu leio a mensagem, sabe? Ora eu choro, ora eu arrepio. Digo: meu Deus, tem misericórdia. Ora eu rio. Vive a mensagem aí. Mombrana diz que Sansão pegou a queixada e antes dele guerrear, o irmão Brana diz que ele levou a outra mão assim. Aleluia. Vocês não entenderam, eu vou explicar. É porque havia um pacto de 7 tranças pendidas na cabeça de Sansão. Ele pegou a queixada e foi constatar se o pacto estava em pé. O profeta diz: ele passou a mão assim, ó, e sentiu cada uma daquelas tranças. Aleluia.
Ele disse: o Sansão pôs a mão atrás, assim eu penso que ele correu aquelas 7 tranças: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Senhor, essa estatura de um varão perfeito, eu vou à batalha agora. Louvado seja Deus, não é a queixada, é o pacto. Louvado seja Deus, aleluias, é o pacto. Estamos falando sobre oração. Começamos a arranhar a superfície da oração. E o que Deus faz? Aí se começa a esquentar assim, Um dia eu estava ouvindo o pastor Wilmer contando que ele foi fazer um culto num certo lugar. E aí ele falou assim: vamos orar. Todo mundo ficou em pé. Ele disse: vamos orar assim. Diga, primeiro pare um pouco, tá? Quietamente. Procura não pensar em nada, só em Deus. Agora suspira. Aí agora diga, Pai. E eles disseram, Pai. E ele disse: agora para. Medita no que você disse. Você chamou de Pai o Criador do céu e da terra. Ele disse: agora vamos continuar orando. Diga, Pai. De repente ele escutou. Ele olhou para o lado, o Senhor correndo lágrimas. Ele disse: o que aconteceu? Ele disse: eu não sei. Era um visitante. Ele disse: eu não sei, mas começou a queimar algo aqui dentro e eu comecei a chorar. Aleluias, aleluias, aleluias. Começa a queimar algo e nós estamos falando sobre oração. Muitas vezes nós paramos, nos ajoelhamos e eu vejo o que é aquele o Rambo lá na guerra. Ele dispara como uma metralhadora. Só daqui para lá. A oração bate no teto, se subir até o teto e volta, você levantou dali, você nem sabe o que você orou. Sabe? Você precisa ter um foco na tua oração. Reconhecer que você está falando com Deus. Eu não estou falando, irmãos, eu vou ter que pular algumas coisas aqui. Eu não estou falando que Deus não ouve no sentido de audição, tá? Estou falando no sentido de receber aquilo, que aquilo realmente está batendo no trono dele. Compreende? Aquela oração que fala. Eu lembro do pastor Antoninho Machado, era, né, Ângela, que dizia, na jeito simples dele, ele dizia assim, pastor Alberi: Deus não tem uma lixeira para jogar a tua oração. E eu quero dizer, muitas mães morreram orando por aquele filho. E Deus não jogou a oração na lixeira. Não jogou. A volta, o mundo vai girando. Daqui a pouco aquela oração, Deus diz: chegou a hora. Aleluia. Eu quero ler a Bíblia em Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo São Paulo, ele teve uma experiência tremenda, sobrenatural. O Caleb, né? Seu nome? Bom te ver, Deus te abençoe. Ele foi até o 3º céu. E a Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis. Irmão José, sabe aquele hino? Eu não sei porque os irmãos trocaram a letra do hino.
Quando ele dizia, o Benedito Felizardo disse assim, queria que as palavras não fossem inefáveis, mas mudaram a letra em vários lugares, não sei se aqui mudaram. Eles mudaram, diziam, queria que as palavras fossem inefáveis, como se inefável fosse como afável, amável, agradável. A palavra inefável significa indizível. O que Paulo viu lá, ele diz que é indizível, não tem como explicar. Pastor Estevão canta um hino que diz assim, a metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Mas a Bíblia diz assim, ó, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são umas coisas que Deus tem reservado para mim e para você. Aí a Bíblia diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, que habita aqui dentro. Nós sabemos que nos espera por um instinto de Deus. Aleluias. Oh, louvado seja Deus. E Paulo viu tudo isto, e Deus, no cuidado pelo seu homem, no cuidado pelo seu homem, ele permitiu. Paulo chama de um mensageiro de Satanás para lhes bofetear. Eu não quero apanhar. Eu não quero apanhar. Por isso a minha oração sempre tem sido: Deus, nunca me deixa ser arrogante, me mantenha humilde. Se o Senhor quiser usar, o Senhor usa. Se o Senhor não quiser usar, eu prefiro sair do púlpito, compreende? Do que sair do púlpito orgulhoso ou pensando que eu sou algo. Nunca. Sabe o que eu tenho? Eu não tenho medo, pastor Beri, porque medo é ausência de fé. Mas eu tenho temor, porque o irmão Branham disse que haveriam coisas que derrubariam os pregadores nesse tempo. Fama, dinheiro e mulheres. Sabe? Quantas vezes eu digo, Senhor, sobe comigo. Mas o irmão Branham disse assim, é difícil. Deus tem dificuldade. Você já pensou Deus ter dificuldade para alguma coisa? Quando o irmão Branham pregou uma mensagem intitulada haverá alguma coisa difícil para o Senhor? É esse o tema? Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Ele mesmo diz que há. Que é Deus usar o homem, e aquele homem permanecer humilde. Sabe? E outro dia eu falei para o meu irmão, eu preguei um programa de rádio lá em Chapecó, e eu cheguei na igreja, o irmão me apertou a mão, disse, que pregação, irmão Reinaldo, que coisa, como Deus te usou. Eu baixei a cabeça e disse, mas para o homem às vezes é pior, parece, porque eu vou ser humilde com vocês, sabe? Tem um capetinho do ego, que é que nem aquele espudo, ele fica coando à tua volta o tempo todo. Você tem que estar, sai para lá, Jaguara. Aleluias, tudo é Deus, o irmão Branham disse, nunca olhe para o pequeno careca. Não saia daqui dizendo, o irmão Reinaldo trouxe uma mensagem, diga, Deus usou aquele pobre homem em benefício da igreja, tudo é Ele, tudo é Deus. Tudo é Deus, tudo é para a glória dEle. Louvado seja Deus. Aí o apóstolo São Paulo disse assim, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Aí Paulo não gostou. Nós não gostamos de problema. Ele orou. O que ele foi fazer? Foi orar. Ele disse assim, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor. Ele sabia até quantas vezes ele tinha orado. Para que o desviasse de mim, Senhor, tire-se. Sabe por que ele orou só 3? Porque Deus respondeu a oração. E ele me disse,
Sim, vou tirar, Paulo, vou tirar. Ele disse assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Resposta. A pergunta é a seguinte: Deus respondeu a oração ou não respondeu? Respondeu. Agora ele tirou o espinho? Estamos falando sobre oração. Mas quando Deus responde, irmão, sabe, irmão? Paulo disse assim, depois que ele ouviu a resposta de Deus, ele saiu emburrado. Não era isso que eu queria. Eu fiz. Deixa eu entrar numa coisa aqui. Lá na minha região tem um tal de projeto de vida. Você vai na igreja lá e eles todo final de ano fazem um projeto de vida para o ano seguinte. Aí você escreve uma cartinha, irmão Wesley, assim ó, o ano que vem eu quero isso, isso, aquilo outro, e claro, bota uma ofertinha para o pastor ali, né? Um envelope, já vem para isso. E aí você coloca e faz o teu projeto de vida para o ano seguinte. Uma hora onde eu evangelizando, cheguei numa casa e a mulher perguntou para mim: e vocês têm projeto de vida lá na igreja? Eu falei: tenho. Ah, se tem! Aí ela perguntou para mim assim: e como é que é? Eu abri a Bíblia e disse assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia! Louvado seja Deus! Esse é o nosso projeto de vida. E não termina aqui, é de vida eterna. Aleluia! 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 Então não queira desenhar o teu projeto de vida, entrega nas mãos do Senhor e Ele tudo fará. Aí Paulo conclui dizendo assim: de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Louvado seja Deus! Aleluias! Aleluias! Aí você diz: Deus não atendeu a minha oração. Será que Ele já não atendeu? E Ele está olhando e dizendo: mas como que eu não atendi? Você não está vendo aí, teu lado a bênção? Irmão Brana disse assim, ó: Deus deu a Moisés uma mulherzinha temperamental. Está preparado, irmão Fernando? Ore. Vou aproveitar o gancho dele. O mesmo Deus que disse, irmão Fernando, não convém que o homem esteja só, foi o mesmo que disse: far-lhe-ei uma disjuntora que lhe corresponda. Isso serve para o irmão, para a irmã, compreende? Agora nós estamos falando sobre Paulo. Paulo nunca casou, né? Não sei qual que é o teu objetivo. Glória a Deus. Aleluia. Nós não estamos brincando, irmãos. Estamos em um ambiente tremendo. Na presença de Deus, a alegria. Aleluia. A presença de Deus, nós temos liberdade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus deu para Moisés uma mulherzinha temperamental, porque Moisés
Um gênio forte. Uma irmã uma vez chegou para o pastor e falou assim: ai pastor, eu estou tão nervosa, tão agitada, tão nervosa, qualquer coisinha. O Brana disse que Sara, uma certa vez, estava incomodado com Abraão, porque cabelo, não sei o quê, vestido, não sei o quê. Sabe o que o irmão Brana disse? Nem vá ao culto com esse estado de espírito, fica em casa para não atrapalhar os outros. O irmão Brana disse isso. Eu li. Se é para ir na igreja desse jeito, mas a irmã veio: ai, estou nervosa, ora para mim ser mais calma. Vocês acharam graça de eu fazer assim? Vocês tinham que ver. Não sei se eu não vou apanhar quando chegar no quartel lá em Chapecó, mas pastor Febroni um dia pregando e falando de salto alto, e ele foi caminhar assim. Como ficou muito bonito aquilo. Eu amo meu pastor. Muito. Vocês devem amar o vosso pastor. Orem 10 vezes por ele e uma vez por você. Mas aquela irmã chegou e tudo, coisinha pequenininha, sabe? Tem horas que dá vontade. Quando o irmão Brana foi até a Índia, ele teve que orar, porque ele disse: eu contraí um espírito, diz o profeta. Ele disse que eu via pessoas na rua morrendo, um bicho comendo, perna morrendo, com todo tipo jogada, as pessoas pisam por cima, morrem, ninguém. Ele disse: quando eu voltei para a América, ele disse assim, eu tive que lutar contra um espírito, porque eu via o desprezo das pessoas, jogando comida fora, sabe? Não valorizando o que tem. Às vezes nós pegamos aqui, ó, o irmão Brana disse nos últimos dias, os homens cortariam o dedo numa lata de sardinha e fariam um clamor, quando muitos foram cerrados ao meio, glorificando o nome do Senhor. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É que às vezes Deus precisa forjar nós assim, ó, no fogo, na peleja, na batalha, porque nós não aprendemos com o exemplo dos outros. O conselho não encolhe aquele ego nojento do diabo. A pregação não encolhe aquele espírito orgulhoso do inferno. Aí Deus precisa pegar o filho pelo bracinho e puxar a vara e dizer: vem cá, bichinho, eu vou te ensinar de uma outra forma. O pastor colocou a mão sobre a cabeça daquela irmã e começou a orar sabiamente. Senhor, permita, Deus abençoe o irmão Maico, permita vir sobre a vida da tua filha lutas, tribulações, dificuldades, problemas. Ela tirou a mão do pastor da cabeça. Que é isso, pastor? Ele virou para ela: você não pediu paciência? Ela disse: sim, mas o senhor está orando por outra coisa. Eu disse: não, estou orando para Deus te dar paciência. Romanos 5,3, se não me engano, a Bíblia diz que a tribulação produz esse tipo de paciência que é genuína. Estamos falando de oração. Oração, irmão. Qual que é o meu intuito, pastor Albert? Deus pôs isso no meu coração e queimou assim, entendeu? Para que nos tornemos um exército. Quando você dobrar o teu joelho, você vai saber que todas as hostes celestiais, não as da maldade, mas aquelas do bem, se posiciona por você. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muito. Meu Deus, eu tenho uma coisa que eu não gosto, é o tal do relógio. Ele sempre me deixa para trás. Sempre me deixa para trás. Louvado seja Deus. Tinha mais coisas para mim dizer, mas eu vou fechar isso aqui.
Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Meu Deus, é tanta coisa. Feche os teus olhos, incline tua fronte. Deixa-me dar um conselho e depois eu vou contar um testemunho ou uma analogia. O que eu faço, irmão Reinaldo? Solo um hino, por gentileza, irmão, bem suave. Bem suave. Tenha o teu espírito limpo. Mombrana disse: mantenha tuas vestes limpas. Ele disse: isso significa não entre em questões discutíveis. O irmão Brana disse nas eras da igreja: o nosso espírito é limpo. Mantenha teus olhos fechados, eu vou ler isso aqui. Ele disse: o nosso espírito é limpo, é novo, é real, é sóbrio, é sério, mas apesar disso, cheio do gozo do Senhor. O pecado tira o gozo do Senhor, o gozo da salvação. Ele disse: o cristão deva ser exatamente tão exuberante. Quer dizer, exuberante quer dizer cheio de animação. Ele disse: cheio do prazer no Senhor, quanto o mundo é, quando saboreia e deleita-se em seus prazeres. Tanto os cristãos como o mundo são humanos, ambos têm emoções. A diferença é que os corações e as emoções dos cristãos estão unicamente no Senhor da glória e seu amor, enquanto o mundo satisfaz a carne. Tenha o teu espírito limpo, o teu coração livre de raiz de amargura. Sabe aquela recordação, aquela irmã que te fez aquele algo que te entristeceu? Isso é lixo que você está carregando. Isso vai matando você. Joga fora. Creia que Deus é real e que a oração tem poder. Mantenha a tua fronte inclinada. Ore. Estamos falando sobre oração. Derrama teu coração. Aleluia. Enquanto o pastor Alberi pode vir. Aleluias. Muitos estão chorando na presença de Deus. Louvado seja Deus. Deus não traz uma mensagem por trazer. Isso, irmã. Derrama a tua alma. Pode chorar. O que você deseja? Quer paciência? Peça a Deus. Nós falamos sobre mulheres estéreis. Ore pelo teu ventre. Ore pelos teus filhos. Ore pela tua saúde. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Com seus olhos fechados, se você creu na pregação e Deus falou com você, eu creio que
nem todos precisam vir aqui. Mas se você crer dessa maneira, se Ele colocar as mãos sobre a minha cabeça, eu terei a vitória. Faça uma fila e venha. Por favor, irmão Reinaldo, enquanto a irmã Ângela canta, os diáconos estão organizando, né, irmão Ricardo?